Amados, amadas, é domingo, graças a Deus. E como nós falávamos no início dessa Santa Missa, o domingo tem que trazer em nós mesmo esperança. Esperança de superação, esperança de dias melhores, de uma semana frutuosa, uma semana que nós queremos vivê-la no Senhor, com a força que vem dEle, na certeza que nele nós haveremos de vencer. Nada de pessimismo. Não podemos começar a semana já nos entregando, já dizendo que não vai dar certo, que vai ser igual, que vai ser pior. Não. Do Senhor tudo pode ser diferente. Do Senhor tudo pode e vai se renovar. Então nós temos que começar otimistas, mas acima do nosso otimismo, a confiança de que Jesus caminha conosco. E assim, nesta manhã, eu acolho vocês, amados, que estão aí nas suas casas, unidos a nós. Que coisa bonita, povo de fé, povo de esperança, povo de Deus consagrado, como assim tenho me referido a vocês, porque vocês têm se mostrado dessa maneira, um povo que não se deixa intimidar diante da dificuldade, um povo que não se deixa intimidar diante de tudo que está acontecendo, mas sempre preservando e zelando a fé. Que Deus abençoe a cada um e que nós possamos cada vez mais estar unidos, rezando, e tenho certeza que quanto mais unidos estivermos em oração, mais força nós teremos. Assim eu trago também os irmãos doentes, rogo, peço por eles, Senhor, aqueles que estão se tratando em casa, aqueles que estão em isolamento em casa, aqueles que estão se recuperando nos hospitais, aqueles que estão em situação mais delicada, entubados, mas nós trazemos. Mas aqueles irmãos que estão com outros problemas de saúde, tanto de natureza física, como também espiritual e psíquica, eu também trago-os aqui e rezo e os entrego nas mãos de Deus. Entrego as famílias, coloco e trago as famílias que perderam algum ente querido nessa semana, e digo a vocês que o Senhor seja a vossa força, que o Senhor vos dê a graça e a força da superação. Assim, amados, essa liturgia vai nos unindo, vai nos unindo, nos fazendo entrar numa comunhão e numa unidade, percebendo que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Eu queria, antes de conversar um pouco mais sobre a liturgia da palavra, dar uma pequena palavra sobre o dízimo. Uma vez teve o testemunho hoje da Damiana, agradeço a Damiana pelo testemunho não apenas bonito, mas verdadeiro, daquilo que eu mesmo testemunho e acompanhei na sua vida. E queria dizer uma palavrinha sobre tudo, porque o dízimo é uma expressão, eu tenho dito nesses dias, é uma expressão do meu reconhecimento, mas do meu compromisso para com Deus. E é bonito que nós temos visto nesses dias que, apesar desse contexto, muita gente tem compreendido que a igreja não deixou de existir. A igreja não deixou de existir. A igreja só não está celebrando com sua assembleia litúrgica plena, mas a igreja de Deus está aí na tua casa, a igreja de Deus está aí onde você está. Aí é a igreja doméstica. O catecismo da igreja já aborda e fala isso de maneira muito clara. E claro, nós temos a esperança que tudo isso vai passar, e isso passando, nós queremos encontrar a igreja em plenas condições de acolher a cada um de vocês. E aí é onde é importante, não é, o compromisso de algum de vocês, mas daqueles que não estão devolvendo, de entender isso, que a igreja precisa estar de pé em todos os sentidos, a estrutura física, mas a sua estrutura e condições espiritual, para poder acolher e poder comunicar a palavra de Deus. Mas você expressa também, amado, amada, que você, apesar da dificuldade, você continuou sendo fiel a Deus. Isso é importante. Isso é importante. Eu não posso ser fiel a Deus só no momento belo da minha vida, no momento que eu estou bem.
Eu me mostro amoroso e fiel a Deus quando eu sou nas minhas dificuldades. Quero dizer que você não está dispensado do seu dízimo nesse momento, a não ser que realmente você não tenha condições de devolvê-lo, porque agora não tem salário, está desempregado. Aí já é o contrário, a igreja já tem que se preocupar contigo, não é? De te dar condições de que tu não passes fome. Mas ninguém está desobrigado, não é? A igreja continua evangelizando, levando a palavra, e precisa do seu apoio, você que é dizimista, não é? E aí nós estaríamos cumprindo o que a palavra de Deus nos diz, o que o livro do Malaquias nos diz: traga ao templo o teu dízimo, para ver se eu não derramo bênçãos e graças sobre vós de maneira abundante. Nós queremos as graças, mas nem sempre nós queremos fazer também a nossa obrigação, o nosso compromisso. Se eu tenho certeza que aqueles que têm feito a experiência ou continuam na devolução do seu dízimo, têm sentido a proteção e a graça de Deus na sua vida. Portanto, você que não devolveu o seu dízimo, traga ao templo, não é? O dízimo de Deus não lhe pertence. A sua parte é os 90, os 10 pertence a Deus. Traga, porque essa parte está fazendo falta à igreja, né? Para que a igreja possa se estruturar, e logo mais, depois do dia 27, aos poucos, de maneira consciente e tranquila, nós queremos, com a graça de Deus, ir voltando às nossas atividades. E o teu dízimo se faz necessário para que a gente possa preparar a igreja para assim recebê-lo, e assim possamos estar juntos e continuar rogando, pedindo as bênçãos e as graças de Deus. O seu dízimo, a sua oferta são indispensáveis para que esse momento possa acontecer. Amados, amadas, a palavra de Deus é muito iluminadora, e a mesma palavra de Deus é como uma semente, tão pequena semente, mas com um poder tão grande de ser disseminada, espalhada, e depois se tornar tão frondosa. E como é bonito a palavra de Isaías dizendo que a palavra de Deus não voltará a quem semeou, que é a Deus, sem antes ela ter cumprido o seu objetivo. E qual é o objetivo da palavra de Deus? Alcançar todos os corações. Mas era assim que estava o povo de Deus exilado na Babilônia, querendo voltar à sua terra. E quem já ficou longe de casa sabe o quanto é ruim ficar longe de casa, da família, do seu lugar onde você possa ficar à vontade. Quem já trabalhou fora de casa, ficou anos fora, sabe. Às vezes é até bom isso, essas experiências dolorosas, mas quando a gente fica tempo fora, na casa dos outros, não é? Onde a gente tem uma vida mais restrita, a gente valoriza mais a casa da gente. Quando a gente nunca saiu de casa, a gente é banqueiro, bota banca em tudo, defeito em tudo, comida não presta, cama não presta, casa ruim, é povo feio. Mas quando a gente vai ver que lá fora, não é, a coisa é pior, aí a gente começa a dizer: saudade daquela cama, daquele colchão furado, mas era meu, não é? Eu acordava na hora que eu queria, não é? E assim a gente vai reconhecendo aquelas coisas que tem dentro de casa. E é assim que estava o povo, escravo. Escravo não tem essa história de que hoje eu vou dormir um pouco mais, de que hoje eu não vou trabalhar, não é? A obrigação do escravo é só de servir, servir, servir e servir. E depois que tiver servido, vai trabalhar de novo. Era assim que estava. Então o povo estava com saudade de casa. E aí começaram a lembrar das promessas do Senhor, da palavra do Senhor. Mas eles esqueceram de cumprir as suas obrigações. Porque é muito tipicamente nós somos hábeis, rápidos na hora de cobrar dos outros. Mas nem sempre conseguimos cumprir com aquilo que nós mesmos prometemos. Às vezes eu quero que Deus faça tal coisa a mim, mas nem sempre eu sou capaz de observar os 10 mandamentos que Deus nos faz. Então o povo estava desanimado, duvidando da palavra de Deus. Será que Deus é igual a nós?
Olha que o povo reconhece. Será que Deus é igual a nós, que também não cumpre as suas promessas? Isaías diz, não, a palavra de Deus não retornará enquanto ela não cumprir aquilo que ela foi designada a fazer. E o que a palavra de Deus foi designada a fazer? Não é? Chegar aos nossos corações e fazer com que nós possamos dar muitos frutos. E depois de muito sofrimento de Isaías e animando o povo, aí os primeiros exilados retornaram à casa e o povo foi se animando, compreendendo que as coisas de Deus realmente elas têm o seu tempo para se cumprir. O nosso problema, porque nós achamos que tudo tem que ser do jeito que nós queremos, ao nosso tempo. Sem ao menos às vezes nós percebemos, nós queremos que Deus faça ou cumpra certas coisas, sem antes nós temos feito e cumprindo a nossa pequena parte. Às vezes é isso que dificulta, amados, as coisas acontecerem. E Deus não quer simplesmente que as coisas aconteçam e depois de acontecer, volte tudo a ser como era, do mesmo jeito que era antes. Muito das coisas, para que elas possam acontecer, também depende de nós, da nossa mudança, depende da mudança do nosso coração. Então, depende de você, depende de mim, depende de nós. Mude também. Às vezes, repito, nós queremos muito que os outros façam, né? Mas nós esquecemos de fazer e cumprir as nossas obrigações. Portanto, na medida que nós vamos nos transformando, mudando o nosso coração, a nossa maneira de ver as coisas, com toda certeza a palavra de Deus vai se cumprindo em nós. Muito bem, amados, assim nós seguimos caminhando para o Santo Evangelho. Vamos tentar conversar um pouco, compreender esse Evangelho, as parábolas que não são muito fáceis de nós compreender, mas vou tentar explicar. Eu queria que vocês abrissem aí o Evangelho de vocês, o Evangelho de Mateus no capítulo 12. Se vocês olham, na minha Bíblia é uma edição Ave Maria, está bem grande, em letras grandes aí, as parábolas do reino. As parábolas do reino. Então aí são as parábolas que Jesus vai falar para nós. Mas antes, Jesus fez 3. Aliás, Jesus começou fazendo um grande discurso, que foi aquele discurso no capítulo 5, que nos fala do sermão da montanha, já confortando o povo que estava sofrido, tentando animar aqueles que aos poucos ia dando o seu sim para seguir Jesus, e os advertindo, os preparando para as perseguições e as situações que eles haveriam de passar. Depois nós temos o segundo sermão, que é o sermão missionário, que foi esse que nós acompanhamos durante a semana passada. Jesus, que enviou os apóstolos, né, preparou os apóstolos, rezou com eles, os instruiu e depois os enviou. Mas aí deu uma série de recomendações. Olha, não vão assim, vão primeiro à casa dos filhos perdidos da casa de Israel. Quando entrar numa casa que não forem recebido, bata a poeira do pé, e assim foi, não é? Então, foi ali, nós encontramos então o sermão missionário. E encerrando esta parte, nós temos aí agrupado as 7 parábolas de Jesus. Se vocês passarem algumas folhinhas aí para frente, olhando, vocês vão encontrar, tudo no capítulo 13. Tudo no capítulo 13, tem a parábola, o semeador, nós temos a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, do fermento, a explicação da parábola do joio, o tesouro e a pérola e a rede. E as coisas novas e velhas. São 7 parábolas que nós encontramos aí só no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E aí vamos agora tentar um pouquinho entender por que Jesus fala em parábolas. Porque dá a entender que parece que Jesus não quisesse
que os seus ouvintes compreendessem. Depois tem outras questões que nos fazem pensar. Por que o semeador saiu para semear e jogou a semente entre os espinhos, sob pedras, sobre o lugar, nós diríamos assim, próprios para se nascer uma semente? O que nós estamos acostumados a ver, não é? Nós vemos o semeador, o agricultor, ele limpa a roça, não é? O campo, e depois que ele arada, prepara direitinho, aí ele vai plantar. Pois é, mas no tempo de Jesus não era assim. No tempo de Jesus era o contrário. Primeiro se jogava a semente, por isso nós vemos aí semente entre os espinhos e nas mais diversas situações. Depois de jogar a semente, é que então o semeador passava o arado. Por isso nós encontramos essa situação de espinho, de pedras e outras mais situações, não é? Então, era o contrário. Era o contrário. Depois nós nos perguntamos, e Padre Marcos, por que Jesus insiste em falar em parábolas? Se as parábolas parecem tão difíceis. Primeiro compreender que Jesus, a parábola é uma didática, é um método que ele usa. Agora, o povo de Deus, quando se falava nas coisas de Deus, de mandamentos, o povo já tinha uma certa resistência, tinha um certo receio. E muitos tampavam, diz o profeta, que muitos tampavam os ouvidos, mas mais do que isso, o coração. Não queriam saber das coisas de Deus. Por que eles não queriam saber das coisas de Deus? Porque sabiam da aliança com Deus, que Deus gosta do povo, mas o nosso Deus é um Deus da aliança. E o povo, como não cumpria as alianças, então eles sabiam que não cumprindo as alianças, eles se distanciavam de Deus, e de certa maneira as bênçãos e as graças não aconteceriam. Ou seja, quer dizer, para eles poderem mudarem ou as coisas acontecerem, eles também precisavam fazer a sua parte. E Jesus, percebendo essa situação, ele muda de estratégia, começa a falar em parábolas. Mas tinha um outro detalhe também muito importante. Jesus tinha percebido que o seu trabalho missionário não tinha surtido tanto efeito. Se nós olhamos um pouquinho mais para frente no Evangelho de São João, chegou um determinado momento que muitos dos discípulos, não os apóstolos, porque além dos apóstolos, os 12, tinha a multidão dos discípulos. E quando Jesus começou a colocar as exigências para segui-lo, muita gente voltou para trás. Lembre muito bem que Jesus enviou 12, depois tinha o grupo dos 72. Lembram muito bem. Tinha o grupo 72. E desse grupo, muita gente foi ficando para trás. Quando Jesus começou a dizer assim: olha, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. As raposas têm toca, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quer dizer, começaram a pensar: o que eu vou atrás de um doido desse? Não tem nem lugar para morar. Então muita gente foi ficando para trás. Depois no Evangelho de São João, no capítulo 6, diz, quando Jesus disse: se apresentou como o pão vivo descido do céu. Quem não comesse da sua carne não teria vida eterna, não teria vida com ele. Aí muita gente voltou para trás. Essa palavra é dura demais. Quem é que pode vivê-la? Quem é que pode praticar? E muitos voltaram para trás. Jesus olhou para os discípulos: e vós? Vão querer voltar atrás também? Aí Pedro disse: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, por essa razão, por o insucesso, diria assim, a aceitação do próprio Jesus, ele muda de estratégia. E é bom lembrar
que Jesus teve conflitos com as autoridades judaicas. É bom a gente lembrar disso, que em Cafarnaum ele foi tomado como louco. Foi tomado como louco pelos seus próprios parentes mesmo, pelos seus próprios parentes. E os fariseus armavam um plano para matá-lo. Então Jesus já não podia também mais falar certas coisas abertamente. Então ele resolve falar em parábolas. Porque a estratégia da parábola, você fala a palavra e só depois a palavra por si só tem uma dinâmica que vai chegando até o coração. O coração. Por si mesma a pessoa vai pensando. Olha, vejam então como a dinâmica da parábola se realiza, porque se a gente olha, João Batista teve um destaque maior do que Jesus. João Batista teve um destaque melhor do que Jesus. Aparentemente, Jesus, não é, no que ele fazia com relação a João Batista, parecia muito menor. Mas a dinâmica da semente é tão verdadeira que depois essa palavra de Deus foi se expandindo e Jesus hoje é o homem mais conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, por isso Jesus resolve falar em parábolas para as pessoas, não é? Porque ouvindo elas não vão se zangar, não vão se aborrecer, não é? Mas a palavra vai chegar uma hora ao coração. Mas quando a gente tem que falar das questões morais, olha, assim, as pessoas ficam zangadas. Mas tem um outro aspecto último. É bom sempre lembrar que a palavra de Deus ela é atualizada. Quer dizer, aqueles que foram transmitindo posteriormente essa palavra, por mais que eles fossem fiéis, mas eles iam atualizando de acordo com sua realidade. Quer dizer, eu estou falando aqui da palavra de Deus de maneira clara, mas eu estou também aplicando ela à realidade da paróquia Nossa Senhora das Graças. Então é importante a gente tomar essa consciência. Não é que a gente está dando o sentido nosso, mas o Espírito Santo nos leva a falar de acordo com a realidade. Eu não posso falar a palavra de Deus como se eu estivesse falando para os chineses ou japoneses. Eu tenho que falar aqui para piauienses, teresinenses, nessa localidade norte onde nós estamos, com essa realidade que nós estamos vivendo. Eu também não posso fazer de conta que não posso falar da palavra de Deus sem fazer de conta que não está acontecendo uma pandemia e que a nossa paróquia está afetada com isso. Então eu tenho que levar em consideração todas essas situações para eu poder falar da palavra de Deus. Para quê? Para que realmente essa palavra dê fé, ânimo, mas diga assim para o povo, o caminho é por aqui. Então esse é o papel do pregador, é o pregador de aquele que semeia a palavra de Deus. E aí ao seu tempo, independentemente de mim, essa palavra vai, ao tempo certo, ela vai dar um fruto. Agora, mais importante do que o que eu vou falar, de como vou falar, é o terreno. E o que é o terreno, padre? É o nosso coração. Se o coração não está preparado, não adianta semear. O que faz a semente germinar e dar fruto é o terreno. Veja, na parábola, não é o que eu estava dizendo no início. Depois o semeador preparou a terra. E aonde foi preparada, deu muitos frutos. Pode ver, aonde a terra depois é preparada, sempre dá frutos, não é? Uma coisa é quando eu me preparo para a missa, uma outra coisa é quando eu me preparo para ler a palavra, meditá-la, quando eu me preparo para estudar. Tudo quando a gente se prepara melhor, o resultado também vem depois. Vem depois. Então, o terreno aqui é o nosso coração. E aí eu pergunto, como é que está o teu coração? Como é que está o teu terreno? Como é que tu tem se preparado para a palavra? E aí, amado, isso é muito visível
nas nossas expressões no dia a dia, quando nós dizemos, não sei porquê. Algumas pessoas dizem assim, não sei porquê que eu ouço a palavra e a palavra não muda nada em mim, porque eu estou com o coração fechado. Como o povo lá, o povo lá na Babilônia, o povo de Israel, que tinha fechado os ouvidos e o coração para o Senhor. Então, quando nós estamos dessa maneira, então a palavra não tem o alcance a nós. Então, nós precisamos preparar bem o terreno. Por exemplo, hoje é domingo. Eu comecei falando logo no início, hoje é domingo, é dia de renovar a fé, é o dia de renovar a esperança, mas eu me preparo para isso. Eu não posso chegar aqui na igreja, onde eu estou participando, daí da minha casa, já acreditando, eu vou participar, mas eu sei que não vai mudar coisa nenhuma. Quer dizer, se eu não acredito, é porque eu já vou com o coração fechado. É a maioria de nós, vamos para uma entrevista de emprego com o coração fechado, então vamos conversar com as pessoas com o coração fechado, na família, nós ficamos sempre com o coração fechado. E quando o coração está fechado, não adianta. Não adianta. Agora, a palavra de Deus é poderosa. Ela vai ficar ruminando, até o momento que ela vai alcançar. E vai dar o efeito esperado. Mas não vai ser naquele exato momento. Por isso Jesus usa da parábola. Porque ele vai falando de maneira leve, as pessoas estão pensando em outra coisa. Não é? E de uma maneira leve, descontraída, ele consegue alcançar o coração dos seus ouvintes. Então, esse é o objetivo da parábola. Não é que Jesus não quisesse que ninguém entendesse, que ninguém compreendesse o que ele estava dizendo. E eu vou concluir aqui lendo aquilo que o profeta Isaías diz, para que a gente compreenda um pouquinho dessa parábola, com relação à própria parábola. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endurece. Tamparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e o sarem. Mas é interessante isso, porque Deus tem um poder tão grande, e que alcança até os corações endurecidos, que Deus tem um poder de curá-los. Mas é claro, quando eu quero, as coisas acontecem muito mais rápido. Eu concluo lembrando daquela expressão que nós utilizamos, né? Que muitos de nós só mudamos na dor. Mudamos só na dor. A gente às vezes precisa sentir na pele para a gente poder mudar. Ou da nossa família, de alguém nosso. Às vezes, enquanto isso não acontece, a gente continua com as nossas mesmas práticas. Peçamos então que a parábola do Senhor, a palavra do Senhor, alcance os nossos corações. E assim nós possamos dar frutos 100, 60 e 30 por 1. Porque esse é o poder da palavra de Deus. Ela é semeada, ela é única, mas ela tem um poder de se multiplicar, de fazer crescer e dar muitos frutos. Pois o que o Senhor quer é isso, que nós nos multipliquemos, que nós possamos crescer e assim estarmos unidos a Ele. Desejo bênçãos, graça, fé e muita força para ti, amado, para que essa semana seja de graças, de bênção, mas também de superação. Deus os abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.